Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nesta noite nós vamos trabalhar o terceiro aspecto do ministério de Jesus, que é o ministério de cura. Nós já falamos do ministério de ensino, nós já falamos do ministério da libertação e da confrontação com os espíritos malignos, e hoje eu quero observar no Evangelho de Marcos as diferentes situações de cura divina, que indicam alguns caminhos para nós que estamos necessitados da bênção do Senhor. Nós costumamos dizer que o Jesus de hoje é o mesmo Jesus de ontem, e que Jesus não só curava, mas Jesus ainda cura. Então, quem sabe, olhando estas histórias de cura pelas mãos de Jesus, nós possamos encontrar um caminho para enfrentarmos as nossas enfermidades e recebermos a bênção do Senhor. Eu quero trabalhar as diversas curas que acontecem e são narradas aqui no Evangelho, para com elas, então, tentarmos uma visão mais panorâmica deste poder maravilhoso de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no primeiro capítulo, nós temos a tentação de Jesus, como já observamos, logo depois o chamado dos primeiros discípulos e uma expulsão de demônios numa sinagoga. Então a gente percebe que Jesus começa pregando. A primeira informação de Marcos, no capítulo 1, verso 14, é que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então é o trabalho da pregação, é o trabalho da proclamação. Pouquinho adiante, no capítulo 1 ainda, verso 21, Jesus ensinou na sinagoga. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, o ministério da pregação, o ministério do ensino, e aí acontece nesta sinagoga a experiência de expulsar o demônio de uma pessoa que estava lá. Com isso, as notícias se espalharam na Galileia. Diz aí o verso 28, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. E aí, a partir do verso 29, a opção do evangelista Marcos é narrar esta como a primeira cura de Jesus. Não creio que esta foi a primeira cura de Jesus. Mas Marcos, dentre as poucas curas que ele relata, esta é a primeira. A cura da sogra de Pedro. É maldade quando dizem que Jesus teve uma dificuldade com Pedro, que lá na frente Pedro negou Jesus porque ele havia curado a sogra dele. Isso é maldade, isso não procede, tá bem? Mas vamos lá. Marcos capítulo 1, verso 29 diz: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela com Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. A forma como Marcos faz a sua narrativa dá essa impressão de que esta é a primeira cura que Jesus faz. E o cenário é muito gentil. A sogra de Pedro, não imagine uma senhora muito idosa, coisa assim, porque naquela época as pessoas casavam muito cedo, as meninas eram mães muito cedo, mas era uma mulher que estava doente. Não pense na sua sogra, na minha com 80 anos, não é por aí não. Mas é uma senhora que está doente, de cama. E alguém comenta com Jesus. O texto fala que falaram com ele a respeito dela. Senhor, a sogra de Pedro está ali deitada, ela está doente. Talvez alguém tenha até falado naquele sentido de por que ela não está nos servindo. Pode até ter sido isso.
porque a mulher da casa não está aqui servindo o Senhor. Ó Senhor, o Senhor desculpe, mas ele está doente. E Jesus, num gesto absolutamente voluntário, espontâneo, sem que haja pedido. A sugestão que o texto nos traz é: falaram com ele a respeito dela. Não pediram para que ele fosse lá curá-la. Nem ela mandou: avisa Jesus que eu estou doente. Não. Jesus se aproxima dela e é um gesto suave, né? Toma-a pela mão e a põe de pé. O toque de Jesus. Lembra aquela canção? Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mas o toque de Jesus também livra da doença. É um gesto suave, uma presença gentil. Jesus se aproxima de uma mulher enferma, toma-a pela mão e ajuda a levantar-se. A febre a deixa e ela está pronta para o serviço. Uma cura sem espetacularização. Nenhuma cena, eu te digo, não. Nada assim. Algo simples, fácil. Mais ou menos como aquela cura da mulher hemorrágica, poder saiu de mim. É uma ação natural de Jesus que transbordava o poder de Deus e tinha em si o poder para curar. A notícia se espalha. O povo, e não tinha rede social, mas o povinho era fofoqueiro naqueles dias também. Rapidinho a notícia se espalhou. Isso foi num sábado. O que aconteceu? O povo esperou o pôr do sol. Depois do pôr do sol, no calendário dele, se tornava domingo. Domingo a gente pode trabalhar, a gente pode andar, a gente pode pegar um idoso, colocar na maca, enfim. O povo esperou o pôr do sol e sitiou a casa onde Jesus estava. E aí Jesus começou a curar toda sorte de enfermidades. Então é interessante como um milagre espontâneo, natural, rapidamente se espalhou pela cidade e as pessoas acorreram na busca da solução dos seus problemas. Olha, Jesus está pregando e ele prega com autoridade. Jesus está ensinando e ele ensina com autoridade. Jesus está expulsando demônios e ele expulsa com autoridade. Jesus está curando. Ó, que bom. Ele também tem autoridade sobre as enfermidades. Vamos a ele. Isso faz lembrar a profecia de Jeremias. Quando ele fala da enfermidade do seu povo, ele está falando da enfermidade espiritual, Jeremias capítulo 8, e ele pergunta: não há médicos em Gileade? Não há bálsamo em Gileade? Por isso que a filha do meu povo ainda está doente. A falta de médicos, a falta de socorro, a falta de ajuda. Bálsamo é uma planta que tenha efeitos medicinais. Então a ideia é aquilo que alivia a dor, aquilo que cura a ferida. Não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade. E agora chega lá em Betsaida, cidade onde morava Pedro, se espalha pela Galileia a informação. Agora há um médico. Há um médico na Galileia. Há bálsamo na Galileia. Há cura na Galileia. Vamos à Galileia. É por isso que depois os evangelhos vão dizer que gente da Judeia, da Idumeia, até mesmo das cercanias de Tiro e Sidom, gente de todo canto vai para a Galileia para ser curado. Não é pecado, irmão, vir à igreja quando a gente está doente. Não é pecado vir aos pés do Senhor quando a gente está enfermo. Não é errado vir buscar a bênção do Senhor, porque só o Senhor pode abençoar. Às vezes, os pregadores se queixam. Tem gente que só vem à igreja quando está doente. Tem gente que só vem à igreja quando tem problema. Tem gente que só busca Deus quando as coisas não vão bem. É verdade, isso não é um bom procedimento. Mas vamos buscar a quem? A quem clamaremos? Onde buscaremos socorro? Não é melhor que venham à igreja? Não é melhor que venham buscar o Senhor? Não é melhor que venham?
Quem sabe, alguns deles, além de serem curados, podem ouvir o Evangelho, a proclamação, podem acolher o ensino, podem receber também alguma libertação do pecado, do diabo, e recebam a bênção completa. Mas se vierem buscar apenas a cura, vieram buscar no Senhor que pode curar, no Jeová Rafá, no Deus que é a resposta para os enfermos. Há bálsamo na Galileia, há médico na Galileia, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E esse mesmo Jesus hoje ainda cura. Esse mesmo Jesus ainda faz milagres. As mãos poderosas dele ainda tocam, transformam, libertam. O ensino de Jesus continua poderoso. O nome de Jesus continua exercendo autoridade sobre os demônios, como já vimos. O Evangelho de Jesus continua sendo proclamado. Ora, por que cessariam as curas? Se a proclamação é a mesma, se o ensino é o mesmo, se a libertação no nome dele é a mesma, por que cessariam as curas? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, seu poder não diminui e ele não se cansa de fazer o bem. Se você está precisando de cura, você veio à pessoa certa. Você veio a Jesus. Mas é a Jesus que as pessoas devem buscar. Só que às vezes, no desespero, as pessoas não buscam exatamente a Jesus, mas buscam aquelas pessoas que dizem que fazem as coisas em nome de Jesus. E é aí que às vezes as coisas se complicam, porque o mercado da fé nem sempre está a serviço de Jesus. O mercado da cura nem sempre é um ministério determinado por Jesus. Muitas vezes está se buscando a glória humana, o enriquecimento ilícito, em nome de Jesus. Mas que Jesus ainda cura, irmãos, cura. Eu já fui curado algumas vezes. E as curas que Jesus faz, às vezes nos surpreendem. E eu conheço muita gente que já foi curada. Eu já vi milagres grandes e curas pequenas. Esses dias em casa, aliás, não foi em casa, foi em outro lugar, mas foi entre eu e a Tânia a discussão. Estávamos questionando, elaborando melhor essa questão da cura. Eu costumo dizer milagre, aquilo que é Jesus quem faz. Alguém disse para nós dois, Deus usa os médicos. E eu disse assim, se você diz que Deus usou o médico, então você abriu mão do milagre. Porque se foi o médico que fez, não foi Jesus que fez. Ou isso não é um milagre, isso é apenas a providência. Eu pessoalmente entendo que Deus não precisa dos médicos quando Ele quer curar. Essa é a nossa linguagem, né? Deus usa o remédio, Deus usa o médico. Não, nós tomamos remédio, nós compramos remédios, nós usamos o remédio. E aí nós não usamos o poder de Deus. Porque quando Deus faz, é Deus que faz. Agora, você pode ser curado pelo remédio, pelo médico, e pode ser curado por Deus. A medicina tem a ver com a providência divina. Assim como Deus faz com que o trigo se transforme em pão e nos alimente, mas a gente precisa plantar o trigo, colher o trigo, fazer a farinha, assar o pão. Você fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas o pão não é mais maná que cai do céu. É pão do nosso trabalho, ok? A cura pelo médico é mais ou menos a mesma lógica. É a lógica da providência. Deus criou a natureza, na natureza tem coisas que ajudam a curar o corpo humano, uns usam para o bem, outros usam para o mal, não é verdade? Os mesmos princípios ativos que podem ser curados, terapêuticos e curativos, podem ser também letais e venenosos e causar dependência química. Então a gente aprende a manipular com a natureza que Deus criou, e aí isso se chama providência. A inteligência humana, a habilidade humana, a capacidade da medicina, tudo isso tem a ver com a providência de Deus. Mas, de vez em quando, toda essa providência não basta. O médico diz, não há nada a fazer. E quando o médico diz, não há nada a fazer, aí a gente fala, Senhor. Nós, normalmente, procuramos a Deus depois do pediatra, depois do ginecologista, depois do cardiologista, depois que o médico diz, não tem jeito, aí nós oramos a Deus. Até depois do veterinário, né? Nós já aprendemos a orar pelos nossos animaizinhos também, porque Deus cura qualquer bicho que Ele criou.
Mas a gente, em geral, recorre ao milagre quando o médico diz que não há nada a fazer. E não precisa ser assim. Nós deveríamos nos acostumar de, antes de ir ao médico, pedirmos a Jesus. Além do que, é de graça. E Jesus não cura a prestação. Jesus cura à vista, cura na hora. A cura de Jesus não é essa cura da melhora aos poucos. Nenhum registro bíblico mostra a doença sendo vencida progressivamente. A doença é vencida instantaneamente. A cura de Jesus não é a prazo. Tem uma história, e aqui aparece em Marcos também, de um homem que tinha cegueira. Jesus leva-o para fora da cidade, ora por ele, ele recobra a visão. Jesus pergunta: está enxergando? Ele falou: estou enxergando. Mas homem e árvore para mim é a mesma coisa, não estou distinguindo. É sinal que ele perdeu a visão. Não era cego de nascença. Porque ele sabia o que era homem e sabia o que era árvore, não é verdade? Mas Jesus, então, diante dessa informação, não estou enxergando bem ainda. Jesus impõe a mão novamente e ele passa a enxergar perfeitamente. É a única situação em que Jesus ora 2 vezes por uma pessoa. Mas nenhum leproso foi melhorando. Nenhum paralítico foi melhorando. Nenhum cego, mudo, surdo, acha a doença que for, foi melhorando. Jesus curava. Milagre. Tomou a sogra de Pedro pela mão e ela, quando se levantou, já estava sem febre e disposta. Está bem? Então, o milagre de Jesus é assim. Quando é Ele que faz, a bênção é completa, a bênção é instantânea, porque Jesus age assim. Agora vamos caminhar um pouquinho e observar outros milagres que vão acontecendo ao longo do Evangelho de Marcos. Eu poderia seguir a ordem cronológica ou não, mas eu vou seguir o texto, fica mais fácil. Você vai me acompanhando na Bíblia. No capítulo 1 ainda, no verso 40, tem a história do leproso que é purificado. E essa história eu já contei para vocês, ela tem algo de interessante, embora não muito comum de nós pregadores fazermos e explicarmos. O verso 40 diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu, ou seja, mandou ele embora, com uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. É testemunho lá no sacerdote. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Esse milagre aqui tem algo interessante e nem sempre a gente se sente à vontade para falar essas coisas, mas nós somos aqui uma igreja bem instruída na Bíblia e eu creio que a gente pode conversar sério com vocês aqui. Esse texto diz que Jesus teve compaixão de um leproso que se ajoelhou próximo a ele, e essa expressão ajoelhou-se significa adorou-o. As antigas versões dizem adorou-o. Jesus estava de pé, o homem chegou se ajoelhando e perguntou: se quiseres, podes purificar-me. O verso 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e o tocou e disse: fica limpo. No século II, havia alguns manuscritos, a gente tem a Bíblia traduzida do grego para o português. A maior parte dos manuscritos trazem essa expressão compaixão no grego. Mas alguns manuscritos do século II, alguns manuscritos latinos e um manuscrito no Oriente, ao invés de dizer cheio de compaixão, diz que Jesus ficou irado. Então nós tínhamos algumas cópias de manuscritos que diziam Jesus teve compaixão e outros que Jesus ficou irado. As duas palavras no grego são muito parecidas. Então pode ser alguém copiou uma coisa, era para ter copiado outra, ou pode ser que alguém em dado momento achou que
irado não ficava bem para essa situação, é melhor Jesus compadecido. Mas eu quero trabalhar nesse texto com a ideia de Jesus ter ficado irado com este homem. Por que Jesus teria ficado irado? Porque o homem talvez tivesse feito a pergunta, não no tom, se queres, podes purificar-me? Ou falado num tom diferente. Se quiseres, podes purificar-me? Isso muda o tom, não é? Se ele foi pedindo humildemente, Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me? Ou se ele se aproximou de Jesus e falou, meu problema, você resolve? Você tem condição de me purificar? Se quiseres, você pode purificar? Paulo vai escrever que com Deus está o querer e o efetuar. Não é? Deus, tudo que Ele quer, Deus faz. A gente não. Se alguém chegasse para mim com uma doença, fosse ela qual fosse, e perguntasse, se você quiser, você pode me purificar? Eu teria que dizer, eu não. Quem pode fazê-lo é Jesus. Eu não posso fazer nada por você. Você pode me curar? Eu vou ter que dizer, eu não. Quem cura é Jesus. Mais ou menos como Pedro na entrada do templo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu faço. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não posso te dar nada, mas Jesus pode. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Se este homem questionou o poder de Jesus para curar, uma vez que Jesus havia curado muitas pessoas na cidade, e se ele curou na cidade, não eram leprosos, porque os leprosos não entravam na cidade. Os leprosos tinham que ficar fora. O texto diz que as pessoas foram até a casa onde Jesus estava. Leproso não ficava no meio do povo, leproso ficava apartado. Então aquele homem já devia ter ouvido muitas vezes que Jesus curou outras pessoas. Mas e o caso dele, a lepra? Jesus poderia curar? E se a pergunta foi nesse tom, se quiseres, podes purificar-me? Jesus responde, quero. E aí ele toca no leproso, como quem diz, em mim isso não pega. Por isso que ele toca no leproso. Quando ele toca o leproso é curado. Porque Jesus é o médico que cura, mas não adoece. Eu sei que a outra forma também é bonita, né? A gente pode fazer um sermão diferente. Se o sentimento foi compaixão, o homem chegou todo assim, sensível, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, toca aquele leproso e fala, quero, fica limpo, porque já que ninguém tocava no leproso, então o toque no leproso era um toque terapêutico. Há quanto tempo ninguém te abraça? Há quanto tempo ninguém te toca? Eu vou tocar você, vou curar não só sua pele, mas vou curar também a sua alma. De qualquer jeito, funciona, e a coisa é boa. Se Jesus ficou irado com o questionamento do seu poder, no final ele curou. Se Jesus ficou compadecido por causa da dor daquele homem, Jesus realizou o milagre. Eu quero dizer que muitos de nós vão buscar a cura no Senhor pedindo a compaixão dele. E há outros exemplos nos evangelhos que mostram a compaixão de Jesus. Por exemplo, o cego de Jericó. Ele foi curado pela compaixão do Senhor. E olha que providência, porque Jesus estava saindo, ele saiu da Galileia, desceu, passou o Jordão na parte rasa, estava saindo de Jericó. E o seu destino era Jerusalém. O que aconteceria naquela semana? A entrada triunfal e a morte de Jesus. Foi a última vez que Jesus passou por ali. Ele deve ter passado algumas vezes, porque esse era o caminho da Galileia para Jerusalém. Jesus passou por Jericó algumas vezes, mas aquela foi a última vez. E na última vez que Jesus passou em Jericó, o Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava, cala a boca, Senhor. Jesus não está te ouvindo, não, tem muita gente ao redor dele.
Mas aquela voz entrou nos ouvidos de Jesus. E Jesus mandou que lhe trouxessem o cego para perto. E Jesus cura um cego que tem nome, Bartimeu. Aquele foi um milagre especial porque Jesus ficou compadecido daquele homem que gritava, que clamava por socorro. E Jesus o curou. Então, a compaixão de Jesus está presente em alguns dos milagres que ele realiza. A compaixão de Jesus está presente, possivelmente, na ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus volta de expulsar o demônio lá em Gadara, mal o barco chega à praia, Jairo já está lá esperando Jesus. Sua filha está doente, sua filha está à morte. Em outro evangelho, ela já estava morta. E Jairo pede a Jesus: vá à minha casa, mestre. Eu preciso que o senhor vá à minha casa, que minha filha única de 12 anos está morrendo. E ele fala: vamos. No meio do caminho tem uma outra história que daqui a pouco a gente conta, vou precisar dela num outro contexto. Mas Jesus chega à casa de Jairo e quando ele chega lá, as pessoas dizem: não incomodes mais o mestre. Sua filha já morreu. E Jesus fala para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Crê somente. Crê. Entra na casa, o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, os discípulos mais chegados, toma a menina pelas mãos, não precisa fazer como os profetas do Antigo Testamento, olho no olho, boca na boca, corpo no corpo. Jesus tem a vida em si mesmo. Jesus é o doador da vida. Ele toma a menina pelas mãos e dá uma ordem: Talita, cumi, em hebraico, menina, em aramaico, menina, levanta. E entrega a menina para os pais. Compaixão. Jesus fez muitos milagres por compaixão. Esse leproso pode ter sido curado por compaixão. Bartimeu foi curado por causa da compaixão. A filha de Jairo foi ressuscitada por causa da compaixão. Jesus olhava as pessoas e tinha compaixão. Por isso ele ficava horas orando e curando enfermos. Os evangelhos não relatam todas as curas. João usa uma hipérbole bastante hiperbólica, bastante exagerada, quando ele diz: se fossem contados todos os sinais e milagres que Jesus fez, não caberiam na terra os livros. Porque os discípulos viram Jesus curar muitas pessoas. E não registraram as histórias todas. Registraram algumas, mas foram muitas as curas. Por isso nós temos que nos ater a esse fato de que os evangelhos às vezes resumem. Veio gente da cidade toda e Jesus curou todo mundo. Depois veio gente de todas as cidades circunvizinhas e Jesus curou todo mundo. E o que movia Jesus essencialmente era a compaixão. Jesus tinha pena, sentimento interno, profundo, de sentir a dor das pessoas. Por quê? Porque Jeremias já tinha profetizado: não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade, essa gente está doente, são ovelhas sem pastor, quem vai cuidar delas? Então Jesus não veio só pregar, Jesus não veio só ensinar, Jesus não veio só expulsar demônios. Com um coração compadecido, Jesus curou muita gente. E nós devemos aprender a orar buscando a compaixão do Senhor. Porque o Senhor é Deus que se compadece. Quando a gente sofre, a gente deve contar com a compaixão do Senhor. Os médicos são profissionais. Às vezes fazem com o coração. Às vezes nem tanto. É o profissionalismo. Mas Jesus cura também por compaixão. Amém? Mas não é só a compaixão que move, é a fé. E há 2 episódios que talvez registrem um desafio interessante. Antes de falar da fé que cura, eu quero finalizar essa possibilidade do leproso ter desafiado o poder de Jesus para curar. Porque há um outro episódio parecido, embora envolva aquele menino epilético ou possesso do capítulo 9, em que o pai pergunta para Jesus:
olha, teus discípulos tentaram expulsar o demônio a noite toda. Se tu podes fazer alguma coisa, socorre-nos. E Jesus responde, se podes, tudo é possível ao que crê. Aquele pai estava desanimado. Aquele pai estava sem fé. Tanto que ele pede a Jesus, ajuda-me, ou ajuda a minha fé. Ele admite que não tem fé. Ele admite que os discípulos de Jesus, tendo fracassado e tantas vezes falado, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus, caramba, não está saindo. Vamos lá, os 9 juntos agora, em nome de Jesus. E nada do demônio sair. Eu imagino que um deles foi o primeiro a tentar. Não deu certo, chamou mais um, e mais um, e mais um. De repente estava todo mundo ali. Em nome de Jesus sai. Aí desce lá do monte Pedro, Tiago, João e Jesus. E Jesus interfere. O que está acontecendo? Que confusão é essa? Meu filho, possesso há muito tempo, se joga no fogo, se joga na água, teus discípulos tentaram a noite toda e não resolveram. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Se posso, tudo é possível ao que crê. Jesus foi confrontado por aquele homem. E talvez esse leproso também tenha feito isso. Se quiseres, podes purificar. E aí eu quero explorar, antes de falar da fé, falar desse Deus que defende seu nome, inclusive onde falta fé. Não se surpreenda se Deus fizer um milagre para alguém que não crê, só para chocá-lo, impactá-lo e mostrar que Ele é Deus. Deus, acima de tudo, vela pelo seu nome e pela sua palavra. A fé é importante, nós já vamos falar disso. Mas às vezes Deus faz milagres para gerar fé num coração incrédulo. Então, quando você tiver alguém doente, alguém enfermo, que não crê em Deus, você não fique pensando assim, não vou nem orar por ele. Porque ele não crê, o que adianta? Eu pedir com fé, ele não tem fé, Deus não vai fazer. Olha, Deus às vezes faz para que a pessoa, na sua incredulidade, seja confrontada. Se queres, podes? Posso. Tudo é possível para Jesus. Então não se surpreenda os milagres na falta de fé. Porque Jesus mostra o seu poder para aquele que duvida dele. E não foi isso que ele disse para as autoridades judaicas? Dá-nos um sinal que tu és o Filho de Deus. Vocês não vão ter outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai estar nas profundezas da terra. Mas eu vou sair de lá igual Jonas saiu do peixe. Aí vocês vão ter que crer. O sinal seria o quê? A ressurreição de Jesus. Jesus deu um sinal para eles. Não era o que eles queriam. Eles queriam um sinal no céu, um sinal miraculoso. Moisés nos deu maná. E você nos faz o quê? Eu vou ressuscitar dos mortos. E esse é o sinal que vocês vão ter. Então, de vez em quando, Deus desafia a nossa incredulidade fazendo algo que nos surpreende. Mas há muitos outros milagres, e a maioria deles é operado por causa da fé. Então, a compaixão é aquilo que faz com que Deus, ou Jesus, tenha a iniciativa de fazer o milagre, independente de quem está pedindo. Se tem fé muita, se tem fé pouca, se tem fé nenhuma, se foi ali carregado, se foi ali trazido. Jesus não se importa com isso. Jesus faz o milagre. Mas a gente vê no capítulo 2, aquele paralítico que é levado por seus amigos à casa onde Jesus está, a casa está cercada, eles pegam uma corda, colocam o paralítico na maca, sobem no telhado, abrem lá um pouco da cobertura da casa e descem o paralítico. O texto diz que Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé dos amigos, diz para o paralítico, perdoados são os seus pecados. Isso para confrontar as pessoas que estavam perto, não é nosso assunto essa noite. E depois vai dizer, levanta e anda. Jesus viu o quê? A fé daqueles homens. Eles acreditaram que Jesus poderia curar o amigo deles. Interessante que a fé não é aplicada apenas no paralítico. A fé deles. Possivelmente, tanto o paralítico como seus amigos estivessem ali cheios de fé para serem curados, para que ele fosse curado. Um outro episódio interessante é da mulher hemorrágica
que acontece exatamente naquela ida de Jesus, da praia até a casa de Jairo. Nesse pequeno intervalo de tempo, no meio da multidão que, curiosa, está indo com Jesus à casa de Jairo, uma mulher que já há 12 anos vinha doente, tratando-se com médicos, tendo gastado tudo, não resolvendo seu problema, pensou consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Porque outras pessoas já vinham fazendo isso. Marcos capítulo 3 diz que em dado momento Jesus começou a falar do barco porque as pessoas se aproximavam querendo tocá-lo. Marcos capítulo 3, verso 10 diz: ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Então muitas pessoas já tinham sido curadas por apenas tocarem Jesus. E muitas foram curadas porque foram tocadas por Jesus. E aquela mulher pensou consigo mesma: os médicos não resolvem meu problema. Se eu tocar nele, eu serei curado. Jesus nem sabe o que está acontecendo. De repente, ele sente que dele sai virtude, dele sai poder, e ele quer saber o que aconteceu. Ele para a multidão: espera aí, gente. Imagina Jairo com pressa, né? Mestre, minha filha está à morte, vamos embora, mestre. Não. Alguém me tocou, de mim saiu virtude, eu quero saber quem foi. Aí vem uma mulher: Senhor, fui eu. E mulher não conta história sem dar detalhe, né? Ela deve ter contado os detalhes. Olha, o que acontece comigo é assim, começou quando eu tinha tantos anos, foi tantos anos atrás, eu já gastei tudo com o médico, eu fui no médico tal, fui no médico ali, fiz exame aqui. Aqueles testemunhos de mulher, né, que tem todos os detalhes, todos os exames, todos aqueles negócios. E o Jairo: pelo amor de Deus, Jesus, vamos. Depois que Jesus ouve a história daquela mulher, fala: vai, filha, a tua fé te curou. Você foi curada pela tua fé. Foi a compaixão de Jesus? Não. Jesus nem sabia quem era, nem sabia o que era. Ele só percebeu quando saiu virtude. Então não foi o sentimento de Jesus, foi a fé daquela mulher. Então muitas curas são fruto da compaixão. Algumas curas são operadas porque Deus quer mostrar o seu poder diante dos incrédulos, mas boa parte das curas acontece por causa da fé. Tem que ter fé, tem que crer. Ou você ganha Deus pela compaixão, você fala: Senhor, a minha fé é pequena, mas o teu amor é grande. Ou você chega a Deus dizendo assim: Deus, teu amor é grande, mas a minha fé também, hoje está. Hoje eu estou cheio de fé, tem mais que um grão de mostarda aqui. Estou mais para caroço de milho, caroço de feijão, e o negócio hoje vai acontecer, porque hoje eu estou cheio de fé. Eu creio que o Senhor pode fazer. A gente precisa crer, irmãos. A gente tem que crer que Deus cura. E o que é que fortalece a nossa fé? As pequenas experiências. A experiência do outro. Eu tive uma experiência de cura, que começa por compaixão, depois vira uma experiência de fé. No dia 7/7/2007, número místico, festa aqui na igreja, eu monto no touro mecânico, saio de lá com algum desconforto na coluna, travei. Fiquei um bom tempo lidando com dor nas costas, o médico diagnosticou 2 hérnias de disco, deu lá o número das vértebras, eu já esqueci, e eu fiquei convivendo com aquela dor durante um tempo. Um dia estou eu aqui, depois de pregar para a igreja, num culto de oração, naquela época, quarta-feira, eu termino o culto, mandando o povo orar, buscar a bênção deles, e tudo que eu disse para Deus foi: Senhor, eu estou dizendo para eles buscarem a bênção, e eu estou aqui, sofrendo com as minhas costas. Lembra de mim? Foi compaixão. Essa aí foi compaixão. Eu apelei para o lado emotivo de Deus. Eu falei com meu paizinho: oh Deus, lembra de mim, Senhor? Está difícil esse negócio aqui. Todo dia já acordar doendo, viajar no banco de trás, deitado, com a perna para cima, porque não dá conta de ficar sentado muito tempo. Alguns lembram aqui como era difícil para mim, às vezes, subir ao púlpito, meio torto, andando assim em passos comedidos, ficava com a coluna totalmente retinha para ver se doía menos. E Deus me curou. Compaixão. Há pouco tempo atrás, 1 ano e meio talvez, nem lembro porque que eu voltei no ortopedista, eu fiz alguma coisa lá, e aí ele falou: vamos fazer um exame da tua coluna, tal. Não tem hérnia de disco nenhuma.
Ele falou, olha, você tem um pouquinho já de perda de massa óssea aqui na parte lombar, você precisa ter cuidado, fazer pilates, fortalecer sua musculatura, mas isso é coisa da idade. Você compensa com musculatura. Mas você está bem, não tem hérnia de disco nenhuma. Ali não foi com a ajuda dos médicos. Eu não fiz o pilates que ele mandou, aliás, não fiz o RPG que ele mandou na época, não fiz nada. Deus me curou. Deus me curou. E um tempo o irmão Ernesto, né, chegou na nossa reunião de homens, um negócio, e dizia, o médico está querendo me operar. Aí nós vamos para a fé, né, irmão Ernesto? A gente fala assim, irmão Ernesto, Deus curou minha coluna, podemos orar pela sua? O irmão Ernesto veio aqui e contou que na primeira quinta-feira ele esperou. Quando deu 10 dias, no outro domingo ele falou, agora posso falar, Deus me curou mesmo, que a dor na coluna desapareceu. Ali nós usamos a fé. Então tem hora que a gente dá uma na ferradura da compaixão, outra vez dá no cravo da fé. Né? A gente vai administrando. A gente tenta na compaixão de Deus e a gente vai também pela fé. Porque Deus cura. Deus liberta quem crê. A mulher cirofenícia, e a história aparece aqui no capítulo 7, né? A mulher que segue a Jesus, é uma questão de libertação, mas é a fé daquela mulher. Nós já falamos disso outro dia. A fé daquela mulher, vai mulher, tua fé é grande, vai para casa, tua filha já está curada. Procure o Senhor, busque o Senhor, vá pelo caminho da compaixão, tente sensibilizar o coração de Deus. Ele é seu Pai, Ele te ama. Vá pelo caminho da fé, de quem já experimentou os pequenos sinais, as pequenas bênçãos de Deus, está confiante de que Deus pode fazer coisas maiores. Esses são os dois caminhos que nós temos para sermos curados. Por que vemos menos milagres hoje em dia? Porque nós temos médicos, hospitais, convênio, medicamento. E nós só recorremos ao Senhor quando essas coisas não funcionam. Nós vemos poucos milagres, porque trabalhamos muito esse lado da providência de Deus. Deus usa os médicos. Não, irmãos, existem os médicos, mas Deus não precisa deles para curar. Nós aqui, por não buscarmos o Senhor, muitas vezes ficamos dependendo das medicações, dos remédios, dos médicos. Nós deveríamos buscar o milagre em Deus. Que ninguém pare de tomar medicação. Não pare. Mas se um dia Deus te curar, agradeça por isso. E se você quer ficar livre de alguma medicação, ore a Deus, peça a Deus. Cuidado, não seja leviano. Tem gente que para com a medicação e morre, porque Deus não curou. Tem gente que precisa de medicação para a cabeça, né, e acha que Deus me curou. Então, os tal de tarja preta, que o pessoal morre de medo, e aí para de tomar, desequilibra o cérebro e a crise volta. Então, nós não devemos nos apressar para impor a Deus que nos cure. Quando Deus cura, o médico diz, o que aconteceu? Eu ouvi esta semana o testemunho de uma irmã lá no Rio Grande do Sul. Foi diretora de escola, foi fumante, converteu e um dia estava lá sofrendo com seu pulmão, ia fazer uma cirurgia para mapear, um procedimento para mapear quantos tumores havia no seu corpo. Aí o médico foi fazer o procedimento e falou, seus exames daqui não tem nada a ver com esse aqui. E ela foi curada. Porque um homem foi lá no púlpito, tendo orado por um monte de coisa, voltou e disse assim, se alguém tem problema nos órgãos internos, confie em Deus. Deus vai curar você num sopro. E ele soprou no microfone. E a irmã foi curada. A gente acha meio estranho essas coisas, mas ela está lá viva, sem câncer nenhum. Os médicos tinham dado uma expectativa de 6 meses para ela. Isso já foi há alguns anos. Eu falei, posso contar a sua experiência? Ela falou, deve.
Ela tinha ido lá para conversar com o pastor dela e queria ir embora, porque o médico havia dito que ela ia morrer logo. E o pastor falou: não, fica no culto. Fica no culto. E ela foi curada. Deus cura, irmãos. Deus faz milagres. Com médico, sem médico trabalhando, mas eu prefiro o bom milagre do Senhor, quando é a mão dele que faz. Porque faz e faz de uma vez. Então apresente ao Senhor a sua luta. Apresente ao Senhor a sua causa. Apresente ao Senhor a sua doença crônica. Se você está acostumado com doença crônica, que tal a gente pedir a Deus que te livre dessa doença? Às vezes a gente acostuma com a doença, né? Tem que acostumar com a saúde, gente. O normal para nós é sermos saudáveis. Amém? O nosso Deus é o Deus que trouxe o bálsamo para a Galileia, para a Judéia e até em Jerusalém. João diz que Jesus fez muitos milagres em Jerusalém. Embora os evangelhos não relatem, mas diz que estando em Jerusalém para a festa da Páscoa, ele fez muitos sinais e muitos creram nele. Não há lugar onde Jesus não possa operar. Que tal, hoje, aqui, você buscar o Senhor?